o novo treinamento para escreventes do Núcleo de Estudos do Antônio do Tribunal. Não esqueça de se inscrever em nosso canal. Sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a estrada que lhe levará aonde você deseja chegar. Responda à próxima questão. 1. No que tange à função correcional, assinale a alternativa correta nos termos do artigo 5º das normas da Corregedoria Geral da Justiça. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, excluindo a fiscalização da Polícia Judiciária. B. A função correcional é exercida, no Estado de São Paulo, pelo Corregedor-Geral da Justiça e, nos limites de suas atribuições, pelos juízes de segundo grau. C. A função correcional engloba os estabelecimentos prisionais e os demais estabelecimentos aos quais, por imposição legância, excluindo a fiscalização da Polícia Judiciária. D. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anote em seu caderno. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da Polícia Judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário. Responda à próxima questão. 2. Marque a opção correta de acordo com o parágrafo 1º do artigo 5º das normas da Corregedoria Geral da Justiça. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis, criminais e administrativas. B. No desempenho da função correcional, é defeso a edição de ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. C. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. D. No desempenho da função correcional, poderão ser excluídas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, com prejuízo de apurações civis e criminais. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. No desempenho da função correcional, poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, corrigidos os erros e sancionadas as infrações, após regular procedimento administrativo disciplinar, sem prejuízo de apurações civis e criminais. Responda à próxima questão. 3. Assinale a alternativa correta. Somente as ordens de serviço e não os atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. B. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para exclusão da autoridade hierárquica.
C. As ordens de serviço e demais atos relativos ao juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. D. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. E. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz da vara permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anote em seu caderno. As ordens de serviço e demais atos administrativos editados pelo juiz corregedor permanente serão encaminhados à Corregedoria Geral da Justiça para revisão hierárquica. Responda à próxima questão. 4. Marque a alternativa correta. A. Consultas sobre aplicação ou interpretação das normas de serviço serão apreciadas pelo desembargador que, a requerimento do interessado ou, de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeter as suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. B. Consultas sobre aplicação ou interpretação das normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou, de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeter as suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. C. Consultas sobre aplicação ou interpretação das normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor das varas criminais, a requerimento do interessado ou, de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeter as suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. D. Consultas sobre aplicação ou interpretação das normas de serviço serão apreciadas pelo juiz da vara de execuções que, a requerimento do interessado ou, de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeter as suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. E. Consultas sobre aplicação ou interpretação das normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou, de ofício se não houver dúvida fundada, submeter as suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. Consultas sobre aplicação ou interpretação das normas de serviço serão apreciadas pelo juiz corregedor permanente que, a requerimento do interessado ou, de ofício se houver dúvida fundada devidamente justificada, submeter as suas decisões à Corregedoria Geral da Justiça. Responda à próxima questão. 5. Assinale a alternativa correta. A. A função correcional será exercida em caráter itinerante e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. B. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. C. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias somente. D. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias e visitas correcionais. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. A função correcional será exercida em caráter permanente e mediante correições ordinárias ou extraordinárias e visitas correcionais. Responda à próxima questão. 6. Marque a alternativa correta. A correição ordinária consiste: A. Na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. B. Na fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial. C. Na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade. D. NDA.
E todas estão corretas. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. Na fiscalização prevista e efetivada segundo estas normas e leis de organização judiciária. Responda à próxima questão. 7. Quanto à correição extraordinária, marque a alternativa correta. A. Consiste em fiscalização intencional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. B. Consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. C. Consiste em fiscalização extraordinária, realizada em momento oportuno e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. D. Consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e com aviso prévio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. Consiste em fiscalização excepcional, realizada a qualquer momento e sem prévio anúncio e poderá ser geral ou parcial, conforme as necessidades e conveniência do serviço correcional. Responda à próxima questão. 8. A visita correcional prevista no parágrafo 3º do artigo 5º das normas da Corregedoria Geral da Justiça, consiste: A. Na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou, ao exame de algum aspecto da regularidade ou, da continuidade dos serviços e atos praticados. B. Na fiscalização direcionada à verificação das irregularidades no funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou, ao exame de algum aspecto da regularidade ou, da continuidade dos serviços e atos praticados. C. Na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de contravenções constatadas em correições ou, ao exame de algum aspecto da regularidade ou, da continuidade dos serviços e atos praticados. D. Na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, da investigação de irregularidades constatadas em correições ou, ao exame de algum aspecto da regularidade ou, da continuidade dos serviços e atos praticados. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. Na fiscalização direcionada à verificação da regularidade de funcionamento da unidade, do saneamento de irregularidades constatadas em correições ou, ao exame de algum aspecto da regularidade ou, da continuidade dos serviços e atos praticados. Responda à próxima questão. 9. A ata da correição ordinária será encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça no prazo de A. 30 dias após realizada. B. 60 dias após realizada. C. 15 dias após realizada. D. 10 dias após realizada. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. A ata da correição ordinária será encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça no prazo de 60 dias após realizada. Responda à próxima questão. 10. A ata da correição extraordinária ou da visita correcional será encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça no prazo de A. 30 dias após realizada. B. 60 dias após realizada.
C. 15 dias após realizada. D. 5 dias após realizada. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. A ata da correição extraordinária ou da visita correcional será encaminhada à Corregedoria Geral da Justiça no prazo de 15 dias após realizada. Responda à próxima questão. 11. Sobre a correição virtual, assinale a alternativa correta. A. A Corregedoria Geral da Justiça implementará imediatamente. B. A Corregedoria Geral da Justiça a implementará no prazo de 180 dias. C. A Corregedoria Geral da Justiça poderá substituí-las gradativamente. D. A Corregedoria Geral da Justiça implementará gradativamente. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. D. Sobre a correição virtual, assinale a alternativa correta. A Corregedoria Geral da Justiça a implementará gradativamente. Responda à próxima questão. 12. Nos termos do artigo 7º das normas da Corregedoria Geral de Justiça, a corregedoria permanente será exercida: A. Pelo corregedor permanente. B. Pelo desembargador permanente. C. Pelo juiz corregedor do DIPO. D. Pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anote em seu caderno. Nos termos do artigo 7º das normas da Corregedoria Geral de Justiça, a corregedoria permanente será exercida pelo juiz a que a normatividade correcional cometer tal atribuição. Responda à próxima questão. 13. A designação do corregedor permanente poderá ser alterada: A. Pelo Corregedor Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura por motivo de interesse público ou conveniência da administração. B. Pelo Corregedor Geral da Justiça, sem a necessidade da aprovação do Conselho Superior da Magistratura. C. Pelo Corregedor Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura, não podendo ser por motivo de interesse público. D. Pelo Presidente do Tribunal de Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura por motivo de interesse público ou conveniência da administração. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. A designação do corregedor permanente poderá ser alterada pelo Corregedor Geral da Justiça, com aprovação do Conselho Superior da Magistratura por motivo de interesse público ou conveniência da administração. Responda à próxima questão. 14. A correição ordinária será efetuada pelo juiz corregedor permanente de preferência: A. No mês de dezembro. B. No mês de março. C. No mês de setembro. D. No mês de novembro. E. No mês de janeiro. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. A correição ordinária será efetuada pelo juiz corregedor permanente de preferência no mês de dezembro. Responda à próxima questão. 15. Marque a alternativa correta. A. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico, com pelo menos 30 dias de antecedência. B. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico, com no máximo 15 dias de antecedência. C. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico, com pelo menos 15 dias de antecedência.
D. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico, com pelo menos 05 dias de antecedência. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. A correição ordinária será anunciada por edital, afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça eletrônico, com pelo menos 15 dias de antecedência. Responda à próxima questão. 16. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º das normas da Corregedoria Geral da Justiça, a. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça. B. O juiz corregedor permanente não é obrigado a seguir o termo padrão de correição. C. Disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça. D. O juiz corregedor permanente seguirá o termo padrão de correição disponibilizado pelo Tribunal de Justiça. E. O juiz corregedor permanente seguirá o termo de correição do ano anterior. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Responda à próxima questão. 17. Marque a alternativa correta. A. Em até 60 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. B. Em até 30 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. C. Em até 45 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. D. Em até 90 dias depois de assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo, o juiz fará visita correcional às unidades sob sua corregedoria, com o intuito de constatar a regularidade dos serviços, observado o modelo disponibilizado. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anote em seu caderno. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Responda à próxima questão. 18. Sobre a visita correcional, marque a alternativa correta. A. A visita correcional depende de edital e qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. B. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência e dela não se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também não constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. C. A visita correcional independe da correição ordinária ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. D. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento.
E. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de autos e papéis, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Responda à próxima questão. Anote em seu caderno. A visita correcional independe de edital ou qualquer outra providência e dela se lançará sucinto termo no livro de visitas e correições, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. 19. Marque a alternativa correta. A. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter temporário a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. B. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo após o mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. C. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. D. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter não definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. E. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de dezembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. Se o juiz assumir a corregedoria permanente em caráter definitivo a partir do mês de novembro, a correição geral ordinária prescindirá da visita correcional. Responda à próxima questão. 20. Assinale a alternativa que condiz com as normas da Corregedoria Geral da Justiça. A. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, não podendo haver nomeação de escrivão adjunto entre os demais servidores da unidade. B. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, sendo proibida a sua ausência e a nomeação de escrivão adjunto entre os demais servidores da unidade. C. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de um segundo escrivão de outra unidade. D. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de escrivão adjunto entre os demais servidores da unidade. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anote em seu caderno. O escrivão auxiliará o juiz corregedor permanente nas diligências correcionais, facultada a nomeação de escrivão adjunto entre os demais servidores da unidade. Responda à próxima questão. 21. Marque a alternativa correta. A. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. B. Durante os serviços correcionais, 50% dos funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. C. Durante os serviços correcionais, no mínimo 33% dos funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial.
D. Durante os serviços correcionais, apenas os chefes e o escrivão da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria-Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. E, durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria-Geral ou do juiz corregedor permanente, sem a necessidade de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. Durante os serviços correcionais, todos os funcionários da unidade permanecerão à disposição do Corregedor-Geral da Justiça, dos juízes assessores da Corregedoria-Geral ou do juiz corregedor permanente, sem prejuízo de requisição de auxílio externo ou de requisição de força policial. Responda à próxima questão. 22. Assinale a alternativa correta nos termos das normas da Corregedoria-Geral da Justiça. A. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião apenas das correições ordinárias e sempre que forem por este requisitados. B. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por este requisitados. C. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor de plantão para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por este requisitados. D. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz geral da Corregedoria para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por este requisitados. E. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das visitas correcionais e sempre que forem por este requisitados. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. Os livros e classificadores obrigatórios previstos nestas normas de serviço serão submetidos ao juiz corregedor permanente para visto por ocasião das correições ordinárias ou extraordinárias e sempre que forem por este requisitados. Responda à próxima questão. 23. Escolha a opção correta. A. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados 2 vezes por mês. B. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados a cada 6 meses. C. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados 1 vez por mês. D. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados 1 vez por ano. E. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados a cada 180 dias. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. Os estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo, serão visitados 1 vez por mês. Responda à próxima questão. 24. Marque a alternativa correta.
A. As visitas feitas aos estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. B. As visitas feitas aos estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. C. As visitas feitas aos estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo não desobriga a visita anual às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. D. As visitas feitas aos estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo não desobriga a visita trimestral às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. As visitas feitas aos estabelecimentos prisionais e outros destinados ao recolhimento de pessoas, sujeitos à atividade correcional do juízo não desobriga a visita mensal às cadeias públicas, sob responsabilidade tanto dos juízes de varas privativas de execuções criminais como daqueles que acumulem outros serviços anexos. Responda à próxima questão. 25. Marque a alternativa certa. A. Somente as apurações preliminares relativas ao pessoal das serventias judiciais serão realizadas pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores. B. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores de que trata o artigo 1º, incisos 1 e 2, do provimento CSM número 2, 460, 2017, alterado pelo provimento CSM número 2, 496, 2019, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar, alterado pelo provimento CG número 54, 2019. C. As apurações preliminares, as sindicâncias, com exceção dos processos administrativos, relativos ao pessoal das serventias judiciais serão realizados pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores. D. As apurações preliminares, com exceção das sindicâncias e dos processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais serão realizadas pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. As apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos ao pessoal das serventias judiciais tramitarão no formato digital e serão instaurados e processados pelos juízes corregedores permanentes a que, na atualidade do procedimento, estiverem subordinados os servidores de que trata o artigo 1º, incisos 1 e 2, do provimento CSM número 2460-de 2017, alterado pelo provimento CSM número 2, 496, 2019, devendo ser observado o tipo de procedimento disciplinar, alterado pelo provimento CG número 54 de 2019. Responda à próxima questão.
26. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração e a decisão final de qualquer procedimento administrativo de natureza disciplinar, por meio de mensagem eletrônica, informando o número do processo e a senha de acesso aos autos digitais, no caso de instauração, para processamento do expediente de acompanhamento. Os juízes corregedores permanentes comunicarão à Corregedoria Geral da Justiça a instauração de qualquer procedimento administrativo, mediante remessa de cópia da portaria inaugural, para processamento do acompanhamento. A apuração preliminar. Quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. Acrescentado pelo provimento CG número 54/2019. B. Das apurações administrativas pela Diretoria da Corregedoria, de Corge das Sindicâncias e dos processos administrativos pela Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos, SPRH. C. Dos processos administrativos pela Diretoria da Corregedoria, de Corge das Sindicâncias e apurações preliminares pela Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos, SPRH. D. Das apurações preliminares pela Diretoria da Corregedoria, IRGD e das Sindicâncias e dos processos administrativos pela Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos, DEP. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. Apuração preliminar. Quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Ao final, poderá ser arquivada ou ensejar a instauração de sindicância ou processo administrativo. Acrescentado pelo provimento CG número 54/2019. Responda à próxima questão. 27. Marque a alternativa correta. Sem prejuízo da atribuição ao juiz corregedor permanente. A. O Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar, ordinariamente, as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou, mediante provocação, decisões absolutórias ou, de arquivamento. B. O Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar, excepcionalmente, as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou, mediante provocação, decisões absolutórias ou, de arquivamento. C. O Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar, subsidiariamente, as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou, mediante provocação, decisões absolutórias ou, de arquivamento. D. O Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar, concomitantemente, as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou, mediante provocação, decisões absolutórias ou, de arquivamento. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. O Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar, ordinariamente, as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar, de ofício ou, mediante provocação, decisões absolutórias ou, de arquivamento. Responda à próxima questão. 28. Assinale a alternativa correta. Os servidores da Justiça darão atendimento prioritário às pessoas A. Portadoras de deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo ou, não, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão, ou, implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade.
B. Portadoras de deficiência, aos idosos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento exclusivo, alocação de espaço para atendimento prioritário no balcão, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. C. Portadoras de deficiência, aos idosos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo, sem garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. D. Portadoras de deficiência, aos idosos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anote em seu caderno. Portadoras de deficiência, aos idosos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante garantia de lugar privilegiado em filas, distribuição de senhas com numeração adequada ao atendimento preferencial, alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão, ou implantação de qualquer outro sistema que, observadas as peculiaridades existentes, assegure a prioridade. Artigo 27. Responda à próxima questão. 29. Marque a alternativa correta. A prioridade de que trata o artigo 27 das normas da Corregedoria Geral da Justiça. A. Não se aplicam às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei nº 10.048, de 2000 que disciplina o atendimento prioritário. B. É facultativa às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei nº 10.048, de 2000 que disciplina o atendimento prioritário. C. Se aplicam às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei nº 10.048, de 2000 que disciplina o atendimento prioritário. D. É indiferente às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei nº 10.048, de 2000 que disciplina o atendimento prioritário. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno.
se aplicam às advogadas públicas e privadas, promotoras e procuradoras do Ministério Público gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento dos colégios recursais, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais beneficiários da Lei nº 10.048 de 2000, que disciplina o atendimento prioritário. Responda à próxima questão. 30. Assinale a opção correta. A. Competem aos ofícios de justiça os serviços do Fórum Judicial, atribuindo-se-lhes a numeração cardinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. B. Competem aos ofícios de justiça os serviços do Fórum Judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. C. Competem aos ofícios de justiça os serviços do Fórum Judicial, atribuindo-se-lhes a numeração decimal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. D. Competem aos ofícios de justiça os serviços do Fórum Judicial, atribuindo-se-lhes a numeração crescente e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. Competem aos ofícios de justiça os serviços do Fórum Judicial, atribuindo-se-lhes a numeração ordinal e a denominação da respectiva vara, onde houver mais de uma. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't.
don't stop. Stop. Responda à próxima questão. 31. Marque a opção correta. A. Nas comarcas e foros municipais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. B. Nas comarcas e foros distritais com mais de duas varas, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. C. Nas comarcas e foros distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. D. Nas comarcas e foros distritais com mais de duas varas, haverá mais um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. Nas comarcas e foros distritais com mais de uma vara, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. Responda à próxima questão. 32. Marque a alternativa correta. A. Nas comarcas e foros distritais com mais de duas varas, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. B. Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. C. Nas comarcas e foros distritais com mais de duas varas, haverá um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. D. Nas comarcas e foros distritais com mais de duas varas, haverá mais um ofício ou seção de distribuição judicial, ao qual incumbem os serviços de distribuição, de contadoria e partidoria e, nos termos da lei, do Arquivo Geral. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. Nas comarcas em que existir uma única vara e um único ofício de justiça, a este competem as atribuições dos serviços de distribuição, de contadoria e partidoria. Responda à próxima questão. 33. Marque a alternativa correta. No que tange o sistema informatizado oficial. A. Os procedimentos de registro e documentação dos processos judiciais e administrativos realizar-se-ão indiretamente no sistema informatizado oficial ou em livros e classificadores. B. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço.
C. Para efeito de divisão do trabalho entre os escreventes técnicos judiciários, oficiais de justiça e juízes, e outras providências necessárias à ordem do serviço, o sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído o seu respectivo número. D. Iniciada a operação do SAJ/PG, de utilização obrigatória pelas varas e ofícios de justiça, não serão excluídos imediatamente todos os programas eventualmente em uso. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. Os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções do sistema informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. Responda à próxima questão. 34. Qual alternativa condiz com o contido nas normas da Corregedoria Geral da Justiça? A. Os níveis de acesso às informações e o respectivo credenciamento, senha, dos funcionários, para operação do SAJ/PG, serão estabelecidos em expediente extraordinário pela Corregedoria Geral da Justiça, com a participação da Secretaria de Tecnologia da Informação, ST1. B. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não, use para acessar indevidamente o sistema informatizado. C. Os judiciais comunicarão no prazo de 48 horas a ST as alterações no quadro funcional da unidade, para o processamento da revogação ou novo credenciamento. D. Os judiciais comunicarão no prazo de 24 horas a ST as alterações no quadro funcional da unidade, para o processamento da revogação ou novo credenciamento. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. É vedado ao funcionário credenciado ceder a respectiva senha ou permitir que outrem, funcionário ou não, use para acessar indevidamente o sistema informatizado. Responda à próxima questão. 35. Marque a opção correta. A. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de prioridade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. B. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. C. Os judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão auditoria mensal no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. D. Os judiciais do Serviço de Distribuição e dos Ofícios de Justiça realizarão auditoria diária no sistema, de acordo com os níveis de criticidade definidos, comunicando à Corregedoria Geral da Justiça qualquer irregularidade. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade, cujo acesso a Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema e todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Responda à próxima questão. 36. Marque a alternativa correta.
Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado oficial, observar as suas respectivas atribuições. A. Cadastrar todos os feitos relativos ao respectivo juízo. B. Editar a movimentação e a prática dos atos processuais, citações, intimações, juntadas de mandados e respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem e em devolução, etc. C. Consignar os serviços administrativos pertinentes, desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos, etc. D. Analisar a prática dos atos processuais, citações, intimações, juntadas de mandados e respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem e em devolução, etc. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. Consignar os serviços administrativos pertinentes, desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos, etc. Responda à próxima questão. 37. Acerca da inserção de dados no sistema informatizado oficial, marque a alternativa correta. A. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será de modo que todas as ocorrências do processo virtual constem do ambiente virtual, formando banco de dados que servirá de memória permanente. B. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão, qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa, objeto da ação ética. C. As anotações de movimentação processual devem ser idênticas, claras com a movimentação atual do processo e a garantir a utilidade do sistema. D. O arquivamento dos autos será precedido da atualização do cadastro, para que nele figurem os dados necessários à extração de certidão. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão, qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa, objeto da ação ética. Responda à próxima questão. 38. Constarão do sistema informatizado: A. Nos processos cíveis, de família e sucessões, da fazenda pública, da infância e juventude, de acidentes do trabalho e do juizado especial cível, o número do processo, o nome e a qualificação do autor e do réu, a natureza do feito, a data da, se houver, distribuição, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. Anotações sobre recursos. A data do trânsito em julgado. O arquivamento, data e caixa, e outras observações que se entenderem relevantes. B. Nos processos criminais, do júri e do juizado especial criminal, o número do processo, o nome e qualificação do réu, a data do fato se constar nos autos, a data do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi em curso, a data da suspensão do processo, artigo 366 do Código de Processo Penal e Juizado Especial Criminal, a data da prisão, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos. Anotações sobre recursos. A data da decisão confirmatória da pronúncia. A data do trânsito em julgado. A data da expedição da guia de recolhimento, de tratamento ou de internação. O arquivamento, data e caixa, e outras observações que se entenderem relevantes.
C. Nos processos de execução criminal, o nome e qualificação do sentenciado, com a filiação e o número do RG. As guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial. Os incidentes de execução da pena. Anotações sobre recursos. O inteiro teor dos julgamentos. As progressões de regime. O cadastro de comparecimento de albergados. Os benefícios concedidos. As remissões de pena e outras observações que se entenderem relevantes. D. Nas cartas precatórias, especialmente, indicação completa do juízo deprecante, com número do processo de origem conforme padrão estabelecido pela Resolução nº 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência deprecada. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anote em seu caderno. Nas cartas precatórias, especialmente, indicação completa do juízo deprecante, com número do processo de origem conforme padrão estabelecido pela Resolução nº 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência deprecada. Responda à próxima questão. 39. A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. Artigo 55. Em relação às partes nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada. A. Se pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição no CPF, o RG, nacionalidade, o estado civil, a profissão, bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP. B. Se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação e o número de inscrição no CNPJ apenas. C. Se pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, o estado civil, a profissão, bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP. D. Se pessoa jurídica ou assemelhada, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. Se pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, o estado civil, a profissão, bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP. Artigo 55. Responda à próxima questão. 40. Marque a alternativa correta. A. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa, e também as testemunhas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, mesmo quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. B. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa, com exceção das testemunhas de processo criminal, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. C. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa, e também as testemunhas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. D. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa, e também as testemunhas de acusação, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço.
Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa, e também as testemunhas de processo criminal, sejam estas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Responda à próxima questão. 41. Marque a opção correta. A. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial, facultadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. B. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. C. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão preferencialmente pelo sistema informatizado oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. D. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão simultaneamente pelo sistema informatizado oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial, vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Responda à próxima questão. 42. Assinale a opção verdadeira. A. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem no fichário por nome de autor, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las desde que todos os dados que delas constem sejam anotados no sistema, de forma a possibilitar a exclusão de todos os dados. B. As fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça, até a extinção dos processos a que se referem, e serão grampeadas na contracapa dos autos, por ocasião de seu arquivamento, não podendo ser inutilizadas mesmo que anotados no sistema informatizado oficial todos os dados que delas constem. C. O procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente, o qual verificará a pertinência da medida, a presença de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. D. O procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do escrivão, o qual verificará a pertinência da medida, a presença de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno.
O procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizado no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente, o qual verificará a pertinência da medida, a presença de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Responda à próxima questão. 43. Nos termos do artigo 58 das normas da Corregedoria Geral da Justiça. A. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se, ainda, a indicação completa da comarca de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. B. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se, ainda, a indicação completa do juízo deprecante, e não apenas da comarca de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. C. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos procedimentos especiais, consignando-se, ainda, a indicação completa do juízo deprecante, e não apenas da comarca de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. D. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se, ainda, a indicação completa do juízo deprecante, da comarca de origem e os nomes das partes. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se, ainda, a indicação completa do juízo deprecante, e não apenas da comarca de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. Artigo 58. Responda à próxima questão. 44. Assinale a alternativa correta. Artigo 59. A extinção do processo, em caso de improcedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor, artigo 1015, parágrafo único, do CPC, ou, em razão da estabilização da tutela, artigo 304 do CPC, e a extinção do processo de execução, por força de procedência de embargos de devedor, não necessitam serem cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado, ou, quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. B. A extinção do processo, em caso de procedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor, artigo 1015, parágrafo único, do CPC, ou, em razão da estabilização da tutela, artigo 304 do CPC, e a extinção do processo de execução, por força de procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado, ou, quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. C. A extinção do processo, em caso de improcedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor, artigo 1015, parágrafo único, do CPC, ou, em razão da estabilização da tutela, artigo 304 do CPC, e a extinção do processo de execução, por força de procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado, ou, quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado.
D. A extinção do processo, em caso de improcedência parcial da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor, artigo 1015, parágrafo único, do CPC, ou, em razão da estabilização da tutela, artigo 304 do CPC, e a extinção do processo de execução, por força de procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado, ou, quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. A extinção do processo, em caso de procedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor, artigo 1015, parágrafo único, do CPC, ou, em razão da estabilização da tutela, artigo 304 do CPC, e a extinção do processo de execução, por força de procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado, ou, quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. Responda à próxima questão. 45. Marque a opção correta. A. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça, no sistema informatizado, em campos distintos, observada a permanência em cartório durante um mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova. B. A entrega parcial dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça, no sistema informatizado, em campos distintos, observada a permanência em cartório durante um mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova. C. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, não será cadastrada pelo ofício de justiça, no sistema informatizado, tendo em vista a impossibilidade de transformação dos processos físicos em digitais. D. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, não será cadastrada pelo ofício de justiça, no sistema informatizado, tendo em vista a demora na transformação dos processos físicos em digitais. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça, no sistema informatizado, em campos distintos, observada a permanência em cartório durante um mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados no caso de produção antecipada de prova. Artigo 60. Responda à próxima questão. 46. Compete aos ofícios de justiça. Artigo 61. A. Cadastrar indiretamente no sistema informatizado oficial qualquer dos dados constantes dos artigos 54 e 55, quando forem conhecidas, necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição. B. Na hipótese de expedição de certidão de homonímia, a exclusão, no sistema informatizado oficial, dos eventuais dados de qualificação lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no documento.
C. Cadastrar, no sistema informatizado oficial, a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo, idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças graves, ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das partes. D. Proceder às alterações devidas no sistema, na hipótese de determinação judicial de exclusão dos procedimentos ordinário ou sumário. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. Cadastrar, no sistema informatizado oficial, a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo, idosos, pessoa com deficiência, portadores de doenças graves, ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das partes. Artigo 61. Responda à próxima questão. 47. Marque a opção correta. Artigo 62. A. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais inserções de seus dados não serão aplicadas aos feitos do mesmo juízo. B. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. C. Quando a parte diversa estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. D. Quando a parte autora estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo. Art. 62. Responda à próxima questão. 48. Os ofícios de justiça em geral possuirão os seguintes livros. Artigo 63. 1. Visitas e correições. 2. Protocolo de autos e papéis em geral. 3. Cargas de autos. 4. Registro de feitos sindicais, sindicâncias, procedimentos disciplinares, representações, etc. 5. Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. 6. Pertinentes à corregedoria permanente, previstos no artigo 23, quando for o caso e no que couber. Estão corretas apenas A. 1, segundo, 3 e 4. B. 4, 5,6. C. 1, segundo, 3,5 e 6. D. 1 e 4. E. Todas estão corretas. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. Os ofícios de justiça em geral possuirão os seguintes livros. 1. Visitas e correições. 2. Protocolo de autos e papéis em geral. 3. Cargas de autos. 4. Registro de feitos administrativos, sindicâncias, procedimentos. 5. Disciplinares, representações, etc. 6. Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. 7. Pertinentes à corregedoria permanente, previstos no artigo 23, quando for o caso e no que couber. Artigo 63. Responda à próxima questão. 49. Além dos livros contidos no artigo 64 das normas da Corregedoria Geral da Justiça, os ofícios de justiça manterão também
1. Livro de cargas e papéis, salvo se as respectivas varas forem atendidas pelas seções administrativa de distribuição de mandados. 2. Controle, pela utilização de livros de folhas soltas ou outro meio idôneo, da remessa e recebimento de feitos aos tribunais, até que seja implementado no sistema informatizado oficial o controle eletrônico. 3. Controle do horário de entrada e saída por intermédio do livro ou do relógio mecânico, caso existam servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico. 4. Livro de registro geral de efeitos, com índice, se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial. 5. Livro de registro de sentença, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial, com assinatura digital ou com outro sistema de segurança aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que também impeça a sua adulteração. Estão corretas apenas A, 2, 3, 4 e 5. B, 1, 4, 5. C, 1, segundo, 3 e 5. D, 1 e 4. E, todas estão corretas. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. Os ofícios de justiça manterão também livro de cargas de mandados, salvo se as respectivas varas forem atendidas pelas seções administrativa de distribuição de mandados. Controle, pela utilização de livros de folhas soltas ou outro meio idôneo, da remessa e recebimento de feitos aos tribunais, até que seja implementado no sistema informatizado oficial o controle eletrônico. Controle do horário de entrada e saída por intermédio do livro ou do relógio mecânico, caso existam servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico. Livro de registro geral de efeitos, com índice, se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial. Livro de registro de sentença, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial, com assinatura digital ou com outro sistema de segurança aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que também impeça a sua adulteração. Artigo 64. Responda à próxima questão. 50. Marque a opção correta. Artigo 65. A. Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão preferencialmente pelas vias eletrônicas. B. Nos ofícios das varas integradas ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. C. Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. D. Nas varas de justiça integradas ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. Artigo 65. Responda à próxima questão. 51. Assinale a alternativa correta. Artigo 66. A. Os livros em geral, com exceção dos de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado, para este fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas.
B. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado, para este fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas. C. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, não podendo ser utilizado, para este fim, processo mecânico de autenticação, sendo ainda vedada a substituição de folhas. D. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado, para este fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, permitida a substituição de folhas. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. B. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado, para este fim, processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas. Artigo 66. Responda à próxima questão. 52. Marque a opção correta. Artigo 67. A. O livro de visitas e correições não poderá organizado em folhas soltas, iniciado por termo padrão de abertura, disponibilizado no portal da Corregedoria, modelos e formulários, lavrado pelo escrivão e formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na unidade, devidamente assinadas e rubricadas pelo juiz corregedor permanente, escrivão e demais funcionários da unidade. B. O livro de visitas e correições será organizado em folhas soltas, iniciado por termo padrão de abertura, disponibilizado no portal da Corregedoria, modelos e formulários, lavrado pelo escrivão e formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na unidade, devidamente assinadas e rubricadas pelo juiz corregedor permanente, escrivão e demais funcionários da unidade. C. O livro de visitas e correições será organizado em folhas soltas, iniciado por termo padrão de abertura, disponibilizado no portal da Corregedoria, modelos e formulários, lavrado pelo escrevente-chefe e formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na unidade, devidamente assinadas e rubricadas pelo juiz corregedor permanente, escrivão e demais funcionários da unidade. D. O livro de visitas e correições será organizado em folhas soltas, iniciado por termo padrão de abertura, disponibilizado no portal da Corregedoria, modelos e formulários, lavrado pelo escrivão e formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na unidade, devidamente assinadas e rubricadas pelo juiz corregedor permanente e pelo escrivão. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. B. O livro de visitas e correições será organizado em folhas soltas, iniciado por termo padrão de abertura, disponibilizado no portal da Corregedoria, modelos e formulários, lavrado pelo escrivão e formado gradativamente pelos originais das atas de correições e visitas realizados na unidade, devidamente assinadas e rubricadas pelo juiz corregedor permanente, escrivão e demais funcionários da unidade. Artigo 67. Responda à próxima questão. 53. Marque a opção correta. A. O livro de visitas e correições não excederá 200 folhas, salvo determinação judicial em contrário ou, para a manutenção da continuidade da peça correcional, podendo, nestes casos, ser encerrado por termo contemporâneo à última ata, com mais ou menos folhas.
B. O livro de visitas e correições não excederá 400 folhas, salvo determinação judicial em contrário ou, para a manutenção da continuidade da peça correcional, podendo, nestes casos, ser encerrado por termo contemporâneo a última ata, com mais ou menos folhas. C. O livro de visitas e correições não excederá 100 folhas, salvo determinação judicial em contrário ou, para a manutenção da continuidade da peça correcional, podendo, nestes casos, ser encerrado por termo contemporâneo a última ata, com mais ou menos folhas. D. O livro de visitas e correições não excederá 360 folhas, salvo determinação judicial em contrário ou, para a manutenção da continuidade da peça correcional, podendo, nestes casos, ser encerrado por termo contemporâneo a última ata, com mais ou menos folhas. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra C. Anote em seu caderno. O livro de visitas e correições não excederá 100 folhas, salvo determinação judicial em contrário ou, para a manutenção da continuidade da peça correcional, podendo, nestes casos, ser encerrado por termo contemporâneo a última ata, com mais ou menos folhas. Responda à próxima questão. 54. Assinale a alternativa correta. A. Os originais dos termos que formarão o livro de visitas e correições serão numeradas e chanceladas pelo escrivão judicial após a sua anexação ao livro. Artigo 67, parágrafo 1º. B. O livro-protocolo de autos e papéis em geral, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro da entrega ou remessa, que impliquem exclusivamente a devolução. Artigo 68. C. Os livros de cargas de autos serão únicos, embora com destinatários distintos, juízes, promotores de justiça, para advogados, para contador, etc. Art. 69. D. O livro-protocolo de autos e papéis em geral, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro da entrega ou remessa, que não impliquem devolução e, excepcionalmente, para o uso estabelecido no artigo 69, parágrafo 3º. Alterado pelo provimento CG número 39, 2019. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anote em seu caderno. O livro-protocolo de autos e papéis em geral, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza e o movimento do ofício de justiça, destina-se ao registro da entrega ou remessa, que não impliquem devolução e, excepcionalmente, para o uso estabelecido no artigo 69, parágrafo 3º. Alterado pelo provimento CG número 39, 2019. Responda à próxima questão. 55. Marque a opção correta. Artigo 69. A carga e descarga de autos entre os usuários externos do sistema informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas preferencialmente por intermédio do sistema, onde serão registrados, obrigatoriamente, no campo próprio, o envio, o recebimento e a devolução, com indicação de data e de usuário responsável por cada ato. B. A carga e descarga de autos entre os usuários internos do sistema informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema, onde serão registrados, obrigatoriamente, no campo próprio, o envio, o recebimento e a devolução, com indicação de data e de usuário responsável por cada ato. Alterado pelo provimento CG número 39, 2019. C. Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos a outra vara. D. Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à Corregedoria Geral da Justiça. Sabe a resposta?
Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. Artigo 69. A carga e descarga de autos entre os usuários internos do sistema informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema, onde serão registrados, obrigatoriamente, no campo próprio, o envio, o recebimento e a devolução, com indicação de data e de usuário responsável por cada ato. Alterado pelo provimento CG número 39, 2019. Responda à próxima questão. 56. Marque a opção correta. Artigo 70. A. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça de plantão, destinando-se um para cada qual. Serão também registradas no livro de carga de mandados as petições que, por despacho judicial, sirvam como tal. B. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos escreventes em exercício, destinando-se um para cada qual. Serão também registradas no livro de carga de mandados as petições que, por despacho judicial, sirvam como tal. C. O livro de carga de mandados não poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em exercício, destinando-se um para cada qual. Serão também registradas no livro de carga de mandados as petições que, por despacho judicial, sirvam como tal. D. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em exercício, destinando-se um para cada qual. Artigo 70. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra D. Anote em seu caderno. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em exercício, destinando-se um para cada qual. Artigo 70. Responda à próxima questão. 57. Assinale a alternativa correta. Artigo 71. A. Todas as cargas receberão as correspondentes certidões, assim que restituídos os autos ou mandados, na presença do interessado, sempre que possível ou, por este exigido. B. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados, na presença do interessado, sempre que possível ou, por este exigido. C. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados, na presença do escrivão sempre que possível ou, por este exigido. D. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que emitidos os autos ou mandados, na presença do interessado, sempre que possível ou, por este exigido. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados, na presença do interessado, sempre que possível ou, por este exigido. Responda à próxima questão. 58. Assinale a alternativa correta. Artigo 71, parágrafo 1. A. Quando utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionado a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro de carga. B. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionado a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro de carga. C. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionado a data da carga e da restituição, de acordo com as normas da Corregedoria. D. Quando não utilizada a carga física, será lançada certidão nos autos, mencionado a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro de carga. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra B. Anote em seu caderno.
Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos, mencionado a data da carga e da restituição, de acordo com os assentamentos do livro de carga. Responda à próxima questão. 59. Marque a opção correta. Artigo 72. A. O livro registro de sentenças formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável: 1, 80, 2, 80, 3, 80, 1, 82, 2, 82, etc., autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. B. O livro registro de sentenças formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável: 1, 01, 2, 02, 1, 04, 1, 05, 2, 01, etc., autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. C. O livro registro de sentenças formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável: médio, 2, 1, 3, 1, médio, 2, 2, etc., autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. D. O livro registro de sentenças formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável: 1, 001, 2, 002, 3, 003, 1, 004, 2, 005, etc., autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. O livro registro de sentenças formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável: 1, 80, 2, 80, 3, 80, 1, 82, 2, 82, etc., autenticadas pelo escrivão judicial, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. Artigo 72. Atenção! Não desanime. Você está semeando a semente do seu sucesso. A repetição irá levar você à perfeição. Refaça todas as questões até não errar nenhuma. Se você ainda não se inscreveu no canal do Antônio do Tribunal, inscreva-se para não perder nenhum treinamento. Vamos para a última questão. 60. Marque a opção correta. A. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar sentença condenatória civil, proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada, com utilização do sistema informatizado. B. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar sentença condenatória penal, proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada, com utilização do sistema informatizado. C. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar sentença condenatória administrativa, proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada, com utilização do sistema informatizado. D. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar sentença condenatória penal e civil, proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada, com utilização do sistema informatizado. Não se engane, assim que puder, refaça todas as questões. Sabe a resposta? Parabéns! Ficou em dúvida? A alternativa correta é a letra A. Anote em seu caderno. A decisão relativa a embargos de declaração e a que liquidar sentença condenatória civil, proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada, com utilização do sistema informatizado.